Samuel Xavier alugou um triplex na cabeça do Neymar. Vitória heróica do Fluminense. Acabei de assistir aqui, narração do Galvão Bueno, toda hora chamando o Santos de Corinthians. Vamos relevar, é o Galvão, é o Galvão. O Fluminense, ele já merecia sair com a vitória. Primeiro tempo foi do Fluminense, que simplesmente colocou o jogo debaixo do braço no primeiro tempo. O segundo tempo, quando o Neymar entra, e aí muda-se a cara do jogo, começou-se a ter cada vez mais chances também para o Santos. O Santos ele poderia ter mais chances, porém, quando o Soteldo sente e sai do jogo, ali acaba toda a estratégia que o Santos tinha para poder conseguir tentar alguma coisa contra o Fluminense. Fluminense esse, que criou muito volume de jogo, conseguiu defender bem contra o Santos, não sofreu nenhum risco grave e ter um risco certo ali de tomar um gol, né? E conseguiu ser muito ofensivo. O John Arias de novo fez aquele salseiro, eu falo pra vocês, né? John Arias na ponta direita é absurdo, é absurdo. Ele quando pega na bola ali, ele é simplesmente enjoado demais. E aí, qual que é o ponto? A gente vai falar aqui dos 4 clubes do Rio de Janeiro nesse final de semana, né? Começando no Fluminense, que acabou agora. O Fluminense conseguiu aproveitar bem a oportunidade que teve. Teve aquela bola desviada que foi aqui, ó, desse cara aqui, ó, Samuel Xavier, que alugou um triplex na cabeça do Neymar. Teve um lance que eles se estranharam ali. E depois disso, o Neymar ficou pilhado. E o pessoal do Santos também ficou pilhado com o Samuel Xavier, que no final das contas acabou fazendo o gol. Olha como é o futebol. O cara aluga um triplex na cabeça do Neymar e faz o gol da vitória. Quando o Fluminense perde aquele gol com o René, eu falei assim, agora o Santos deve vir com força. Por quê? Bateu a falta, né? Ganso e Arias aqui. Eu pensei, se chutar pro gol, pode pegar um rebote ali e conseguir fazer o gol. Jogada ensaiada. René pega a bola, dá um chutão, ao invés de dar aquele passe açucarado, a bola vem com muita força e quem vem ali para poder finalizar não consegue chegar a tempo. Então, foi bem ensaiado, a ideia pegou todo mundo de surpresa, até eu já achei que ia ser gol do Fluminense e acabou que não foi. Então ali eu imaginei, opa, o Fluminense agora pode sofrer com uma reação do Santos. Mas no final das contas, o Santos ali, quando saiu o Soteldo, o Neymar ficou isolado e acabou sofrendo com essa situação. Flamengo, a Arrascaeta botou o jogo debaixo do braço, um jogo muito tranquilo para o Flamengo, tá? Flamengo que quando resolvia acelerar o jogo conseguia, quando queria desacelerar, desacelerava, e assim conseguiu controlar o jogo inteiro. Poderia ter sido 5-0 o Flamengo, poderia ter sido 4-0 o Flamengo. Porém, o time conseguiu dosar o quanto gastava ali. Uma coisa que me preocupa no Flamengo, tá? O Flamengo tenta muito, cria muito, chega muito na linha de fundo, mas quando vai finalizar, peca muito na finalização. Hoje, o Grêmio deu espaço para a gente conseguir jogar. Deu muito espaço. Mas eu te pergunto, dos 70 jogos que o Flamengo vai ter no ano, esse foi um dos que eu falei. Dos 70, uns 20 o Flamengo vai ter espaço para poder fazer o que quiser. Os outros 50 é o pessoal se defendendo como nunca, é 5-4-1, é um montão de volante, aquele jogo truncado que o Flamengo não vai ter espaço para poder conseguir fazer o que quer. Então hoje foi um jogo atípico, onde o meio de campo do Grêmio era uma bagunça. Nas linhas ali da defesa, que ficava vigiando o Bruno Henrique e o Michael, tinha um espaço tanto para o Gerson quanto para o Arrascaeta conseguir jogar. E aí tínhamos sim a chance de conseguir fazer os gols. E fizemos os gols com uma noite de gênio do Arrascaeta com 2 golaços que ele fez. Mas me preocupa de novo, o Flamengo é um time que tenta demais. É um time que finaliza demais, mas ainda peca na hora da finalização. A gente pode pagar um preço muito caro por essa falta de capricho. Vai, em algum momento, faltar esses gols que estão sendo perdidos aí. E a gente tem um caminho, né? O Pedro voltar e voltar bem a ponto de conseguir, de fato, voltar ao auge dele. E aí o Pedro ele é muito efetivo. Ele vai receber a bola ali, vai conseguir fazer o pivô, vai conseguir finalizar. Ele é muito mais efetivo, é muito mais eficaz do que Juninho e Bruno Henrique,
que precisam tentar muito para poder conseguir assim fazer os gols. E aí entra aquela situação. Será que o Flamengo vai ter a chance e ter os espaços, todos os jogos, para poder finalizar 10, 15, 20 vezes, para poder acertar um ou dois gols? Esse é o questionamento, tá? Botafogo perdeu para o Bragantino, lá quase conseguiu fazer um gol, bateu na trave, coisa e tal, aquele jogo dramático, perdeu lá em São Paulo. Vasco ganhou do Sport 3-1, o Verratti fazendo gol, festa em São Januário, um placar e um jogo e 3 pontos que o Vasco precisa para poder conseguir ficar naquela tranquilidade. Até os vascaínos zoam, né? Opa, mais 3 pontos, agora faltam 42. Então o Vasco agora precisa continuar nessa pegada, administrar bem os resultados e não cair naquela omissão que de vira e mexe o time do Carille acaba tendo. O Carille não é um cara incisivo, você não vê energia nele. É um cara mais comedido, vai, é um cara que é mais quieto na dele. E o Vasco estava indo por uma derivada desse caminho, dessa levada, tem conseguido agora bons resultados. Vamos ver o que o Vasco vai fazer nas próximas rodadas. Dos times aí do Rio de Janeiro, apenas o Botafogo não conseguiu vencer. O Fluminense venceu hoje e venceu, e merecendo vencer, poderia ter feito o gol antes, né? O Santos de Neymar, quando o Neymar chegou dentro de campo e conseguiu ali entrar no segundo tempo junto com o Soteldo, fez algumas coisas. Quando o Soteldo saiu, o Neymar ficou isolado novamente. O Santos e o Neymar passam por um desafio muito grande. Cada um com seu dilema pessoal, tentando um ajudar o outro. Mas no final das contas, o que vai acontecer com o Santos? Nós não sabemos. E o que você achou? Do jogo do Fluminense, do Flamengo, Vasco ontem e o Botafogo ontem. O que você achou desses resultados? Você tricolor, ficou barato apenas 1-0? O René, ele vai ser o titular daquela posição? Ou o Fluminense precisa correr atrás de um outro lateral e colocar o René no banco de reservas? Ele já jogou no Flamengo. E ele não era um cara que eu gostava muito de ver jogar no Flamengo, não. Ele pecava muito e esses erros que ele acaba tendo dentro do jogo atrapalha demais o clube. Ele já jogou no Flamengo durante muitos anos e eu lembro muito bem como é ter o René na lateral esquerda. Você é flamenguista? Não tem o que reclamar, né? Um show de Georgian de Arrascaeta. E questionamento: quem é o melhor? Alan Patrick ou de Arrascaeta? É o que o pessoal está perguntando no TikTok, no YouTube e no Instagram. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Você vascaíno também está feliz? Dia de churrasco, o Vasco venceu. E você botafoguense? Paciência. Vamos ver o que vai acontecer com os 4 grandes do Rio de Janeiro. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.